demais, Francisco Souza aqui. Estou hoje aqui com um cara que eu conheci pelas redes sociais. Marcamos um café e estamos aqui agora conversando. A gente fez um bate-papo muito legal. Já deu para ver que as redes sociais, na verdade, era só um gostinho da pessoa que ele é, e estou percebendo uma pessoa incrível aqui. Eu queria que ele se apresentasse melhor do que eu falar. Depois vai ter redes sociais, tudo para você seguir. Mas queria que o Diogo se apresentasse para vocês aí. Diogo Esteves, estou com vocês. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, sem dúvida alguma. E pela primeira vez, na verdade, né? Eu geralmente falo isso pro meu pessoal. Né? É bom estar com vocês mais uma vez. Mas é um prazer imenso estar conhecendo o Francisco agora. A gente não tinha tido o privilégio de se conhecer ainda. Ele mandou uma mensagem há pouco tempo atrás e queria bater um papo. E eu acho que é sempre legal a gente poder estar fazendo esse tipo de conexão para que a gente possa compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa história e talvez alguns dos nossos desafios, algumas das nossas vitórias também, que acaba sempre agregando um pouquinho também. Mas como o Francisco já falou, meu nome é Diogo Esteves, eu moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 15 anos quase. Já tive a oportunidade de morar em 6 estados aqui, então já viajei um pouquinho aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus a gente tem tido a oportunidade fantástica de poder desenvolver um trabalho muito bacana aqui nesse país. Em várias áreas diferentes, mas hoje em dia, inclusive, algo que eu sou extremamente apaixonado. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso agora. Legal, show de bola. Eu lembro que quando eu conheci você, nessas andanças, né, das redes sociais, acaba que a gente passa boa parte do nosso dia nas redes sociais. E eu lembro que eu estava no Instagram e você falava um pouco sobre empreendedorismo, sobre a sua história, de exatamente como você mencionou, como você venceu aqui. Eu acho que, claro que todo lugar tem as suas peculiaridades, mas eu acho que vencer é vencer, né? Todo mundo tem desafios e eu lembro que me chamou muito a atenção de você ter superado muitos desafios. Eu adoro esse tipo de história, até porque eu também tenho a minha história enfim, vários desafios. E acredito, graças a Deus, que consegui também alcançar um patamar legal. Claro que a gente sempre quer crescer mais, mas a gente tem que ser grato por tudo que nós temos. Mas não vou falar da minha história hoje, o mais interessante é ouvir e conhecer um pouco da sua história. Fala um pouco desses desafios que você teve, principalmente no seu início. Acho que muita gente vai se identificar com isso. A forma como você superou eles, o patamar de vida que você alcançou após superar esses desafios. Enfim, conta um pouquinho da sua história. Óbvio que não dá para contar tudo, mas dá um gostinho para a galera conhecer um pouquinho mais o Diogo aí. Claro, eu me mudei para os Estados Unidos a primeira vez quando eu tinha 14 anos de idade, com a minha família. E nós moramos em Miami, na verdade, em Fort Lauderdale, durante um período de 7 meses, mais ou menos. Mas foi o suficiente para saber que a cegonha tinha me deixado no lugar errado. Eu sempre brinco e falo que quando a cegonha estava vindo do Canadá, acabou de fazer umas entregas lá e foi para me deixar nos Estados Unidos. E eu acabei ficando fisgado ali nas patas do pé, não sei como você fala, e acabou me deixando no Brasil. Porque eu disse para o meu pai, depois dos 7 meses aqui nos Estados Unidos, nós voltamos ao Brasil, e eu perguntei para ele quando que eu poderia voltar para casa. E ele me falou, a gente está em casa. Eu falei, nossa, daqui não é minha casa. Com todo o respeito, obviamente. Mas eu me identifiquei muito. Então eu voltei para cá depois com 17 anos e fui para Idaho. Tive a oportunidade de trabalhar como ajudante de garçom durante 6 meses. E depois como instrutor de lancha no Arizona durante mais 6 meses antes de voltar para o Brasil. Foi uma experiência incrível porque me deu o gostinho de entender que quando a gente quer algo mais na vida, a gente consegue, né? Independente das circunstâncias que a gente está vivendo, que a gente está passando, você consegue sempre passar para o próximo nível, contanto que você esteja disposto a ficar sempre ali positivo, trabalhar, fazer o trabalho, obviamente, e poder estar impactando a vida de pessoas de alguma maneira. Então eu acho muito legal esse trabalho todo de, independente do que você está fazendo, você poder estar trabalhando em prol de ajudar pessoas de alguma maneira, de poder impactar a vida delas. Voltei depois com 18 anos, a gente acabou buscando minha esposa, que era minha namorada na época, nos casamos, voltamos para cá. E nós estamos aqui desde 2004, praticamente, morando aqui nos Estados Unidos. Mudei para Orlando em 2007, para poder desenvolver um trabalho, né, diferente. Tive muitas dificuldades, como a grande maioria das pessoas tem, porque nós queremos ter uma vida melhor, nós não entendemos como chegar lá. E independente do que você já fez no passado em termos de trabalho, sempre tem algo melhor. Então a gente precisa sempre estar buscando esse próximo nível, né? essa pegada maior. E eu comecei a me inspirar muito com pessoas que estavam ao meu redor, porque elas estavam sempre buscando por algo mais. Elas estavam sempre dizendo, olha, não é querer só ser positivo e falar, não, você consegue, você vai, e mesmo que você não tenha nenhum potencial. Eu acho que tudo começa justamente nessa pegada, de você acreditar em alguém
mesmo que você não veja nada demais naquela pessoa, né? E foi o que fizeram comigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Primerica, que trabalhava muito com essa parte de network marketing também. Não era uma empresa de network marketing, mas tinha algumas qualidades, digamos assim. Mas ali eles puderam me ensinar a pensar maior, a poder crescer e falar, olha, você consegue alcançar os seus sonhos contanto que não só esteja disposto a colocar o trabalho, a trabalhar duro, mas começar a trabalhar mais com a cabeça. E isso para mim foi crucial, porque até aquele momento na minha vida, eu não tinha tido pessoas ao meu redor que estavam me dizendo, olha, tem uma outra vida lá fora, tem um outro mundo lá fora que você não conheceu ainda, eu nunca tinha tido isso. Meu pai sempre trabalhou muito, meus pais, né, meu pai e minha mãe, e eles sempre para poder dar uma vida boa para nós, mas eu via que era sempre aquela coisa ralada o tempo todo, tirando o tempo da família, porque precisava estar na empresa, precisava ter no trabalho. Então para mim era aquilo ali, para você crescer você precisa trabalhar que nem um camelo, que nem um louco. E hoje eu entendo que você consegue trabalhar mais com a sua mente, você consegue trabalhar de uma maneira mais efetiva, que claro tem que trabalhar com bastante ainda, com muito esforço, mas de uma maneira que vai acabar liberando mais o seu tempo, porque a gente tem que entender qual que é a maior pegada da vida, você poder impactar outras pessoas. E eu acredito que o impacto maior começa dentro da tua casa. A gente estava conversando antes, se você não tem um grande impacto na sua família, na sua esposa e nos seus filhos, e você tem um impacto lá fora e você é bem sucedido, cara, você é um fracasso, você não é bem sucedido. Você pode ter o carrão, você pode ter a casona, o dinheiro, a empresa, mas se dentro da sua casa você não consegue ter uma qualidade de vida e conseguir impactar os seus filhos e a sua esposa, meu amigo, você tá totalmente fora. Então, graças a Deus, depois de tudo que a gente conseguiu fazer e alcançar nos Estados Unidos, esse último ano para mim foi crucial, porque eu finalmente entendi que independente do que eu conseguisse lá fora, de sucesso no olho das pessoas, e as pessoas puderam me acompanhar, quem acompanha o canal sabe o que eu estou dizendo, mas eu estava extremamente miserável por dentro, sabe? E meu casamento não estava o que eu achei que estava, meu relacionamento com os meus filhos não estava o que eu achei que estava. E hoje eu consigo ver o sucesso que realmente eu tenho hoje, que não é o que as pessoas veem, que as pessoas consideram que sucesso é, mas o relacionamento que eu tenho com a minha esposa e com os meus filhos, que para mim vale tudo nesse mundo, você entende? Então esse é resumidamente um pouquinho da minha história, esses últimos 13 anos de Estados Unidos, ou 15 anos dos Estados Unidos. Legal. Isso que você mencionou é algo que acaba que a gente sempre aborda aqui também, eu sempre falo e me identifiquei muito com essa mensagem que você falou. Até a gente estava conversando que quando eu cheguei aqui, fiz o contato com ele para fazer a entrevista, imaginava uma pegada mais voltada para empreendedorismo, porque eu sempre vi você, vejo você como um case de sucesso de empreendedorismo. Mas no nosso bate-papo aqui a gente descobriu aqui até outras coisas além disso, né? Que essa pegada mais realmente de qualidade de vida, espiritual, de o que é felicidade de verdade, né? O que significa sucesso de verdade. E é óbvio que eu penso assim, bom, cara, óbvio que o financeiro também influencia, né? Você ter uma condição financeira, quantos casais aí, enfim, não se separam por falta de dinheiro, problemas terríveis acontecem por falta de dinheiro. Então, dinheiro é, claro, uma ferramenta, né? Não pode ser o fim. Eu falo que não confunda ambição com ganância, mas é bom você querer crescer, oferecer um conforto para a família e tudo mais, viajar, né? E tudo isso é incrível. Agora a questão é quanto custa o dinheiro que você ganha hoje, né? E no caso, para muitas pessoas, custa muito, muito caro. E tem uma frase que eu lembro do Dr. Larry Ribeiro, que ele falava assim, que não adianta ser a pessoa mais rica do cemitério, né? Que caixão não tem gaveta. Então, ganhar uma boa grana é legal, mas há um custo bom também, né? E família, acho que Deus, família e negócios, acho que é uma boa ordem para a gente seguir. E uma coisa que você mencionou no nosso bate-papo aqui é justamente dessa sua história de ser um empreendedor, né? Antes de você achar o real sentido do sucesso, que é justamente felicidade, tempo para a família e tudo mais, mas antes disso a questão mais financeira mesmo. Por que você acredita que o empreendedorismo pode ser uma chave, né, para as pessoas que estão a fim de construir uma renda bacana sem às vezes sacrificar todo o seu tempo? Que eu vi que você tem essa pegada do empreendedor, né? Por que você acredita que o empreendedorismo é uma boa? Porque eu acredito que muitas pessoas que acompanham o canal também estão nessa vibe assim de ser empreendedores, ou já são e querem elucidar ainda mais sua mente. Você acredita que o empreendedorismo é uma boa? O que você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não acho que o empreendedorismo ele pode ser, não acho que ele deveria ser uma alternativa, ele deveria ser uma regra para todo mundo.
E eu digo isso porque nós já fomos funcionários empregados, nós já fomos self-employed, no caso autônomos, nós já tivemos negócios e somos investidores também hoje, né? Então a gente já teve um pouquinho de todos os mundos, digamos assim. E quando eu olho para minha vida hoje, eu percebo que a parte que eu tive mais liberdade, digamos assim, foi no empreendedorismo e como investidor, maior ainda como investidor. Mas eu acho assim, para você se tornar um investidor, você precisa ter uma maneira de fazer dinheiro. Então você pode ou ser um funcionário, ou ser um autônomo, ou ser um empreendedor. Então se a maneira que eu vou escolher para poder fazer o meu dinheiro é uma maneira mais balanceada, digamos assim, acho que essa é a palavra, né? É uma vida mais balanceada. E uma maneira que vai poder me permitir crescer exponencialmente, você entende? Não só baseado no meu esforço, porque é a coisa mais louca do mundo, você está trocando tempo por dinheiro. Mas que eu posso desenvolver algo que vai poder impactar a vida de centenas de milhares de pessoas, não só como consumidores, mas como talvez pessoas como parte da minha equipe, cara, você é o limite, não tem como, sabe, você colocar um teto nisso aí, digamos assim, em termos de crescimento. Então eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu fui fortunate, né? Eu fui assim, agraciado esses últimos 2 anos de literalmente não ter que trabalhar. Mas por que eu não tive que trabalhar? Eu não tive que trabalhar porque tudo que a gente construiu no passado, ainda mais nos últimos 6 anos antes de eu parar, 4 a 6 anos, me permitiu tirar 2 anos para poder focar na minha família. E focar no que a gente estava conversando agora há pouco, que é mais essa mensagem de vida, essa questão toda de poder focar no que eu acredito que é a razão pela qual Deus me criou. E hoje eu olho e falo quantas pessoas teriam a oportunidade de fazer o que eu fiz, de tirar esse tempo off, de focar 100% nisso, sem ter que se preocupar com a questão financeira. E aí eu falo, o que me proporcionou a ter isso? Foi justamente a questão do empreendedorismo. Se eu não tivesse desenvolvido uma via empreendedora, digamos assim, e desenvolvido um negócio que geraram investimentos, eu não poderia ter feito isso. Eu imagino como seria a minha vida se eu tivesse tido que passar por tudo que eu passei nesse último ano, os 2 anos, se eu tivesse que ainda ter pro meu trabalho das 9 às 5 todos os dias. Não seria possível, não teria como. Então eu não acho que pode ser, eu acho que é uma coisa extremamente importante na vida de toda pessoa, mas eu acho que as pessoas precisam entender também o empreendedorismo no sentido de, elas veem as pessoas com as grandes empresas e elas acreditam que aquilo ali é empreendedorismo. E naquilo ali não é só aquilo ali empreendedorismo. Empreendedorismo é quando você para de trocar o seu tempo por dinheiro, o tempo todo eu digo, e você consegue desenvolver um trabalho que vai crescer exponencialmente. Que você vai impactar a vida de outras pessoas e que você não está ali na 9 às 5, consumindo todo aquele tempo por um paycheckzinho pequeno, por um cheque no final do dia que não vai te permitir ter a vida que você quer ter. Eu não tenho dúvida nenhuma, é extremamente importante. Eu acredito que todo mundo deveria, a um ponto na vida, começar a desenvolver essa via empreendedora. Legal, por mais que nós estejamos aqui agora nos Estados Unidos, muitas das pessoas, a maioria das pessoas que acompanham o canal, enfim, que me acompanham vão estar vendo do Brasil. E no Brasil ainda tem muito essa cultura, né, do concurso público. Nossa, eu quero conseguir um emprego que eu tenha que ganhar muito e trabalhar pouco. E eu vejo que nos últimos anos esse mindset já está mudando, essa cultura está transformando. Acredito que um pouco dessa crise expulsou muitas pessoas da zona de conforto também. E eu vejo muitas pessoas diversificando renda. Eu acredito que o empreendedorismo pode ser uma boa, como você falou, né? Não, às vezes a pessoa, salário é bom também, né? A pessoa tem uma condição de vida. De falar mal de salário também não dá, na condição que... Mas assim, 1 hora a mais por dia, 2 horas a mais por dia, enfim. E aí tem N ferramentas que você pode utilizar para você ter uma outra fonte de renda, isso pode ser muito legal. Mas como você falou, também não é tudo, né? E isso acho que foi o mais mágico da nossa conversa aqui, como a gente está muito alinhado, conectado com esse mesmo pensamento que você falou. Acho que nada é por acaso. Essa nossa conversa hoje não está acontecendo por acaso aqui, porque realmente o que ele falou está muito alinhado com o que eu penso, né? Que beleza, aí você corre para ter o sucesso financeiro, aí você chega lá no sucesso financeiro e começa a pensar, beleza, mas eu queria esse dinheiro para quê mesmo? Né? Para que eu queria, né? Por que eu fiz tudo isso? E aí entra essas outras questões de realização pessoal, espiritual. Queria que você falasse um pouquinho mais do que as suas experiências te permitiram concluir disso, e é óbvio que a conclusão ela continua sendo feita, né? Que todo dia tem novos desafios. Mas o que você pensa um pouco disso também? Que o sucesso financeiro é importante, mas também não é tudo.
E Uma das coisas que eu ouvi, eu não me lembro se foi ao palestrante ou quem falou isso, mas fez muito sentido para mim. Uma vez eu ouvi ele dizendo o seguinte: as pessoas gastam, elas sacrificam tudo na vida delas para conseguir a riqueza. E elas chegam no final da vida e sacrificam toda a riqueza para tentar conseguir todo o restante que elas sacrificaram. E para mim assim foi muito chave isso. Não porque eu estava sacrificando nada para conseguir riqueza, não foi isso, mesmo porque a gente teve um certo sucesso, mas não foi, né, o nosso estrondo, foi ridículo. No meu ambiente, ou no ambiente que eu cresci, o que eu consegui nos últimos anos aqui nos Estados Unidos foi algo muito drástico, né? Eu estava falando para você agora há pouco que os resultados que nós tivemos em 2 anos, eu nunca imaginei que nós teríamos a nossa vida inteira. Então, para a gente foi um impacto muito grande. Mas o que eu comecei a perceber também é que se eu não estou disposto a viver uma vida balanceada, uma vida que todas as áreas da minha vida estão sempre sendo desenvolvidas da maneira adequada, né? Mas não estou sacrificando a minha saúde para poder trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Não estou sacrificando o relacionamento com os meus filhos porque eu não tenho tempo para eles. A gente precisa viver essa vida mais balanceada. Então uma das coisas que eu descobri foi justamente isso: é você primeiro entender qual que é a meta, qual é o objetivo, né? O meu objetivo é poder ter certeza que o meu primeiro trabalho, meu primeiro ministério, meu primeiro projeto é a minha família. Entender isso para mim foi crucial. Saber que a minha família é uma imagem que está refletindo minha, no caso. Então, se os meus filhos estão tendo problemas, é porque tem alguma coisa errada ali. Não é porque eles simplesmente têm um problema. Se a minha esposa está passando por uma dificuldade que não consegue resolver, poxa, o que eu posso estar fazendo para ajudá-la? Então, para mim, isso foi crucial. E eu acho que a grande maioria das pessoas acabam passando a vida toda sem nunca entender isso. Ela não tem nenhum awareness, ela não tem nenhum... não sei qual é a palavra que seria, mas ela nem sabe o que está acontecendo, cara. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: por muitos anos eu vivi a minha vida dessa maneira, cego, surdo, mudo. Eu estava vivendo pela vida onde as pessoas me levavam onde elas queriam. Por mais que eu estava conseguindo certas coisas, as pessoas olhavam de fora e falavam: nossa, o cara é bem sucedido. Cara, eu me sentia um fracasso. Eu ia todo dia para minha casa e eu tinha um rombo imenso no meu coração. E eu falava: essa matemática não está fechando. Quanto mais eu estou crescendo, maior o vazio está ficando. Alguma coisa está errada. E é o que eu falei, esse último ano para a gente foi tão crucial, porque eu abri mão de tudo que eu havia construído até aquele momento. Não recomendo, às vezes, ninguém fazer isso, porque foi uma coisa muito drástica que a gente fez. Graças a Deus, Ele nos deu condição de poder fazer isso, financeiro, porque caso contrário, eu não sei como eu teria feito. E não foi assim uma escolha de falar: eu vou simplesmente abrir mão de tudo. Mentalmente eu não conseguia fazer nada. Tinha dias, acredite ou não, isso até ano passado, para você ter uma ideia, 1 ano e meio atrás, eu não conseguia fazer uma simples conta de matemática. Eu estava tão exausto mentalmente por causa dessa correria louca que eu não sabia o que fazer. Então todas as decisões que eu fiz foram guiadas, eu acredito, por um ser maior que é Deus. Eu acredito nisso. Então foi muito interessante. Agora, graças a Deus, eu tinha as pessoas adequadas ao meu redor para poder me ajudar com coisas que eu não conseguia. E quando você olha para trás e fala: mas como que você estava tão incapacitado naquele momento? Cara, porque eu estava correndo atrás das coisas erradas. Eu achei que as coisas importantes na vida era o que eu estava alcançando no exterior naquele momento. E eu não estava prestando atenção nas coisas interiores. E depois que eu comecei a entender que nós somos feitos de 3 partes: nós somos espírito, independente do que você acredita, nós somos espírito, nós possuímos uma alma e nós vivemos num corpo. Nós não somos isso aqui, nós somos espírito, sabe? Para mim isso foi uma realização tão louca, uma coisa tão maluca, que eu nunca imaginei. Eu vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, mas nunca me foi explicada a coisa mais básica. Então a partir do momento que eu comecei a entender essas coisas, eu falei: peraí, se nós somos feitos de 3 partes, espírito, alma e corpo, e eu não sou o corpo, eu não sou a minha alma, eu sou um espírito, meu espírito é perfeito, então por que eu estou passando pelas coisas que eu estou passando? Por que eu estou buscando as coisas para agradar o meu corpo e a minha alma quando eu preciso fazer coisas que vão agregar no meu espírito? Compaixão com o outro, perdoar as pessoas, fazer esse tipo de coisa. E aí você começa a entrar numa pegada que fica totalmente maluca se você nunca foi exposto para esse tipo de coisa. Só que ele afeta todo o restante. Ele afeta o teu negócio, o quanto de dinheiro você faz, ele afeta os seus investimentos, ele afeta absolutamente tudo. Então eu estava te falando antes de uma das coisas mais importantes para mim ao longo dessa caminhada foi entender que eu fui criado por um ser maior por uma razão específica.
E às vezes eu não entendo ainda qual essa razão específica é, mas é uma caminhada, entende? Talvez até o final da minha vida eu vou conseguir entender exatamente o porquê. Mas se eu consigo ter pelo menos 1% da razão pela qual eu fui criado, e eu conseguir atuar nesse 1%, a minha realização pessoal agora, cara, ela expande. Porque agora eu vou para casa todos os dias, independente se eu estou tendo um sucesso financeiro drástico ou não, mas eu estou realizado. Então isso para mim foi a maior pegada de todas. O sucesso financeiro, como você falou, dinheiro todos nós precisamos, mas se você tem o dinheiro, consegue realizar suas metas sem a satisfação pessoal, Tony Robbins fala muito disso, né? Success without fulfillment is the ultimate failure. Então, sucesso sem preenchimento, sem satisfação pessoal, é o pior resultado que você poderia ter na tua vida, né? É o fracasso realmente. Então eu sempre ouvi ele falando isso, mas eu nunca entendi. Para mim esse último ano tem sido crucial, porque me deu a oportunidade de poder seguir mais essa pegada, sabe? De ter esse insight que eu não tinha tido antes. De poder entender que eu fui feito por uma razão específica e que eu preciso só encontrar o porquê e poder atuar dentro daquela razão. E a partir desse momento eu começo a viver uma vida tão abundante de todas as áreas da minha vida que não tem dinheiro no mundo que compre. Então, para mim, essa foi a maior pegada desse último ano, sem dúvida alguma. Incrível, né? E o que você mencionou, que é algo assim interessante também, você, através dos desafios, parece que foi tirando aquela, né, blindagem que tinha, você foi enxergando as oportunidades de melhoria, de crescimento através do desafio. Mas talvez a pessoa que está assistindo, talvez ela não está, ela está numa posição confortável, né? E ela pode visar a excelência. Eu falo, você não precisa esperar o desafio acontecer para você melhorar. Claro que no desafio, né, você vai ter que resolver. Mas talvez a pessoa está numa situação boa, ela já está feliz, ela está se sentindo completa em vários pontos, mas mesmo assim ela pode querer melhorar. E, cara, eu te agradeço demais esse bate-papo aqui, porque eu acredito que uma das melhores ferramentas para a gente melhorar, para a gente crescer, é a lei da associação. Eu acredito demais nisso. Eu tenho isso como filosofia de vida. Pessoas que não estão no mesmo mindset que o meu, eu afasto, bloqueio do Facebook, se eu tô fora, fulano vai estar lá, nem vou naquele lugar. Então eu tenho muito, sabe, eu não gosto disso. Da mesma maneira eu gosto de estar próximo de pessoas que me agregam, né? Aquela velha frase, né? Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, né? Eu gosto de estar buscando sempre pessoas ou no mesmo nível ou acima que o meu, porque assim eu cresço, desenvolvo, aprendi muito nesse tempo que a gente está conversando aqui nesse nosso bate-papo, gostei muito mesmo. E, enfim, não sei se você quer deixar uma mensagem final, você quer deixar daqui a pouco suas redes sociais, um meio de contato, claro, para a galera que acompanhou. Acredito que todo mundo gostou muito também, os comentários vão dizer aí. Se vocês soubessem como tá esse nosso tripé aqui gravando essa entrevista. A gente ia postar uma foto depois. Ou seja, improvisadaço, mas não importa, o importa é o conteúdo, a mensagem. É verdade. E eu acredito que o conteúdo foi assim de grande valia para todo mundo. Para mim, eu saí extremamente satisfeito. Cara, se quiser deixar uma mensagem final aí, claro, deixar suas redes sociais. Eu acredito que depois de vivenciar tudo que nós vivenciamos esse último ano, sabe? E poder ter experimentado algo, como eu disse para o Francisco agora há pouco, que algo diferente que eu nunca tinha sido exposto. Todo o restante fica sem gosto, sem sabor, sem cor, sem nada. Porque é como quando você é exposto por algo melhor na vida, né? Você, às vezes, começou a dirigir um carro, sei que você tem um carro bacana que eu vi nas fotos também, você começou a dirigir um carro melhor, você comprou uma casa melhor. Eu sempre falo que é fácil acostumar com o bom, o duro é você voltar depois, né? Isso aí realmente te pega. Mas eu acredito que se as pessoas entenderem que tem algo melhor para elas lá fora, se elas entenderem que, independente do que você acredita, que tem alguém que te criou, assim, cuidadosamente para você fazer algo muito especial com a tua vida, independente do que seja, independente do que você acha que isso é, mas que vai te satisfazer, que realmente vai te dar um prazer tão grande na vida de não só ganhar dinheiro é muito legal, você poder criar um negócio é muito legal, mas vai te dar uma satisfação pessoal de você ter prazer todos os dias de acordar e falar, cara, graças a Deus que hoje é segunda-feira. E não falar, graças a Deus que hoje é sexta, porque a maioria das pessoas vivem assim. A maioria das pessoas falam, poxa, eu não acredito que hoje é segunda e graças a Deus que hoje é sexta. E eu comecei a entender que nós tínhamos que viver ao contrário. De falar, olha,
graças a Deus que é segunda e, poxa, sério que é sexta-feira que eu vou ter que esperar 2 dias para voltar a fazer o que eu faço. E eu acredito que quando você começa a descobrir esse tipo de coisa, você está começando a entrar dentro do seu propósito. Porque aí, independente de quanto de dinheiro te oferecem para fazer outra coisa, você não vai querer fazer. Porque você tem uma satisfação pessoal tão incrível que você só quer fazer aquilo ali 24 horas por dia. Então eu não sei o que é o seu especificamente. Eu ainda estou eu estou descobrindo o meu aos poucos. Mas eu acredito que é uma jornada, porque não acontece do dia para a noite. Eu acredito que você precisa de pessoas ao seu redor para poder complementar talvez o que você está faltando. Você precisa de mentores na tua vida. Você precisa tá fazendo coisas que realmente se satisfaçam no fim do dia. E eu acredito que isso é possível. Uma vida melhor é possível. Não é só o carrão e a casona, isso é super legal, você dá uma qualidade de vida para sua família, boa para sua família, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que quando você só foca nisso, você fala, olha, eu estou disposto a fazer o que precisar para eu chegar lá, e esse o que precisar é muito perigoso. Porque daí você começa a fazer coisas que não te satisfaz, coisas que talvez não vão ser boas para as outras pessoas, vão ser boas para você. E você está subindo uma montanha, como eu te falei agora há pouco, você está subindo uma montanha e você não entende, porque vem tão devagarzinho, cara. Você começa a subir uma montanha e quando você chega no topo da montanha, você fala, poxa, isso aqui é sucesso, agora você olha para o outro lado e você fala, eu acabei de subir a montanha errada. Então isso para mim, ter clareza antes de você começar a fazer qualquer coisa é crucial. Estou dizendo que eu subi as montanhas erradas na minha vida, mas é só, eu gostaria de talvez ter entendido melhor o caminho que eu estava seguindo, só isso. Se eu tivesse clareza no meu destino final, eu acho que teria sido um pouco melhor a minha jornada, teria sido um pouco mais tranquila. E voltando nessa coisa toda que eu falei, de você ter sido criado por uma razão específica, imagina se alguém tivesse te criado e falasse, olha, tá aqui o mapa para sua felicidade, né, o manual de instrução para sua felicidade, que é única para você, porque você tem uma personalidade, um temperamento, dons e talentos que eu não tenho, que o Francisco não tem. Tem uma razão pela qual isso daqui é único, né? É muito específico. Eu acho que quando você começa a entender isso e ter essa perspectiva diferente de vida, cara, a tua vida muda. Vida totalmente. A minha mudou. E eu tô só no comecinho, você imagina. Fica aguardando que vocês vão ver assim, muita coisa legal vindo por aí ainda. E eu sei que a nossa vida vai ser usada para poder impactar a vida de centenas de milhares de outras pessoas. Por mais que a gente já fez, nosso canal do YouTube hoje está com 2,5 milhões de visualizações. Muita gente assistiu, gostaram bastante, mas eu acho que o que está por vir agora não vai ser assim... O que a gente já fez não vai ser nada comparado com o que está por vir. Mas é justamente por causa dessa pegada, de buscar por que eu estou aqui ensinando e o que eu posso fazer para poder contribuir. Acho que você conseguir focar nessas duas coisas, cara, tua vida vai dar um estouro positivo que vai ser incrível. Realmente vai ser muito legal. Show de bola, meu irmão. Obrigadão, foi show de bola esse bate-papo. Então, se vocês gostaram, tem aí as redes sociais, contato e tudo mais. Eu sei que vem grandes novidades por aí, tô ansioso também. E tamo junto. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Prazer, tudo de bom.